Dando início, então, à nossa aula bônus de número 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre graduação de psicologia e suicidologia. E o cronograma da nossa aula vai ser: primeiro, a gente vai falar sobre o processo de formação, ou seja, sobre a graduação de psicologia e a sua relação com a suicidologia. Depois, nós vamos falar sobre suicídio e manejo clínico, ainda no processo de formação do psicólogo. Depois vamos trazer um pouquinho da nota técnica do CRP, o que ele diz em relação à prevenção e pós-venção do suicídio dentro da nossa área de atuação. E, por fim, vamos falar sobre a responsabilidade social. Começando então no nosso processo de formação, para quem é estudante e está acompanhando esse curso, ou para quem é formado já há algum tempo, peço que vocês revisitem um pouquinho como foi essa formação de vocês, ou como está sendo essa formação de vocês, enquanto a gente vai debatendo um pouquinho sobre esse assunto, tá? Atualmente, a metodologia das graduações em psicologia, elas ainda têm uma metodologia de um ensino muito depositário. O que significa dizer que muita informação é passada, transmitida, por vezes jogada e até requisitada, sem que essas informações sejam necessariamente transformadas em conhecimento teórico científico. E sem que essa transição de informação para conhecimento aconteça, nós não conseguimos desenvolver a praxis, ou seja, pegar a teoria e conseguir ter uma aplicação prática na atuação clínica do psicólogo. Além disso, a nossa formação ainda também é muito focada em abordagens como se elas falassem por si só, como se elas não tivessem nenhuma relação com os demais setores. E quando eu digo isso, eu não digo de correlação entre as abordagens, mas eu digo de trazer o ser humano para a gente na sua forma mais completa, na sua forma mais complexa. Trazendo um exemplo prático da clínica, quando a gente estuda psicopatologia, a gente aprende de forma individualizada. Então, a gente aprende um transtorno de personalidade, um transtorno de humor, por exemplo, mas quando a gente vai para a vivência clínica, nenhum indivíduo, nenhum sujeito que chega para a gente, ele chega somente com aquela demanda. Ele é um ser complexo, então ele vem com toda a sua complexidade para a nossa clínica. Então, a gente não consegue olhar para aquele indivíduo, e isso não é trazido no processo de graduação para a gente, somente como um transtorno de ansiedade que eu preciso resolver, que eu preciso basear o meu plano psicoterapêutico. Na verdade, esses indivíduos, eles vêm com toda a sua história, que por vezes corrobora para aquela demanda manifesta que ele vem trazendo para a gente, mas que nem sempre tem correlação e que muitas vezes a gente vai precisar também selecionar intervenções. Então, dando um exemplo, transtorno de ansiedade, aparece alguém na nossa clínica que está com uma fobia social. E aí, quando você vai ouvindo o discurso daquela pessoa, ela vem com um processo seletivo importante que ela está fazendo, ou com um processo de luto que ela ainda está em elaboração, ou ela vem também com um abuso psicológico, um abuso sexual, uma relação tóxica no qual ela ainda está em vivência. Então, tudo isso é o cruzamento dessas informações transformadas em conhecimentos para que a gente consiga ter um manejo clínico mais eficiente, mais efetivo. Outra coisa que vem também no nosso processo de formação, dentro da graduação da psicologia, é a neutralidade. Muito é vendido dentro dessa neutralidade, não como uma postura ética, uma postura profissional, mas ainda muito com um distanciamento do paciente. E esse distanciamento, por vezes, pode passar uma impressão para aquele paciente, principalmente os pacientes que estão ali no comecinho com a gente, de que a gente é indiferente, de que a gente não se importa com a dor dele. O paciente está ali expressando o ápice do seu sofrimento e a gente está com uma postura toda distante dele. Como é possível a gente ser neutro dentro desse formato de neutralidade e ainda assim conseguir garantir um vínculo terapêutico apropriado para que a gente consiga fazer intervenções mais complexas, de confronto, que vão exigir mais compromisso daquele paciente com a gente?
A gente se conecta com pessoas, a gente se conecta pela identificação. Eu não estou falando que a gente é um livro aberto, a nossa vida pessoal, ela precisa ser reservada. Mas a gente mostrar humanidade, humanidade é falar de emoções, é falar de empatia, é isso que vai gerar conexão e que vai fazer com que aquela pessoa assuma o compromisso do terapêutico ali com a gente e se entregue ali no processo psicoterapêutico, e é claro que é isso que vai fazer a diferença no sucesso do tratamento. Ah, outra coisa é a questão do despreparo, quando a gente fala em lidar com crises emocionais. Bom, dentro da psicologia, principalmente na atuação clínica, nós vamos lidar com emoções, nós vamos lidar com o manejo de emoções, com a expressão das emoções. Então, é óbvio que os nossos pacientes vão apresentar crises emocionais. E não existe, pelo menos até hoje, o que eu ouvi falar, se vocês ouviram, escreva aqui nos comentários para mim, mas muito pouco é passado para a gente do que fazer em uma crise de pânico, do que fazer em uma crise de ansiedade. O paciente te liga e fala que está passando mal, que está em crise, que ele não sabe o que fazer, que ele está, às vezes, num evento social. Muito a gente vai buscar num repertório até pessoal de como lidar com aquele paciente, às vezes é muito de intuição, de improviso, ou é muito do que a gente busca por conta, nos nossos estudos por fora, que é nossa responsabilidade, tá no nosso código de ética, mas que pouco ou quase nada é passado dentro da graduação, o que chama atenção, porque essas crises são necessariamente coisas que nós, dentro da psicologia, da atuação clínica, nós vamos conviver. Se a gente não tem um preparo para crises emocionais, o que dirá para crises suicidas, né? Que aí a gente entende que tem um risco de morte daquele paciente, um risco por vezes iminente, e que a gente não tem o mínimo de preparo para lidar com aquela situação, o que vai totalmente de contra o que a gente entende de prevenção do suicídio, tá? E trazendo um pouquinho da minha experiência com a suicidologia, a minha experiência surge no último semestre da graduação de psicologia. Minha primeira graduação é em enfermagem, já tinha tido contato com a temática, mas dentro da perspectiva da enfermagem. E dentro da psicologia, quando um professor acaba deixando que a gente tivesse liberdade para escolher o tema do trabalho acadêmico, a gente optou, eu e uma colega, a gente optou por trabalhar com a prevenção e a pós-venção do suicídio, porque na clínica, durante os estágios, a gente estava recebendo muitos pacientes que tinham ideação suicida, e foi quando a gente entendeu que a gente não tinha tido nenhuma aula até esse último semestre com base teórica científica do suicídio. E aí a gente se valeu desse espaço para poder trazer um pouquinho também de conhecimento para a nossa turma, para que os nossos colegas não saíssem sem essa informação e fossem direto para a clínica trabalhar com algo que vai bater na nossa porta, tanto pessoal quanto profissional, porque quando a gente fala de comportamento suicida, a gente está falando do ápice do sofrimento humano, que é o nossa principal vivência ali na clínica. Então, ali a gente criou um projeto social que inicialmente era para ser um trabalho acadêmico e que no final da graduação, passado ali 3, 4 meses, a gente começou a receber convites de palestras, de treinamentos, de workshops, para que a gente pudesse treinar profissionais das mais diferentes áreas, fazer roda de conversa com adolescente, até conversar com crianças, fazer projetos com crianças dentro da área. E esse caminho aconteceu de forma natural desde então, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o suicídio e o manejo clínico. Isso dentro do nosso processo de formação, né? Ainda é uma temática mínima, apresentada de forma rasa ou superficial e, na maior parte das vezes, ausente na graduação. A gente percebe alguns profissionais, alguns docentes, evitando ou fugindo muito dessa temática, ou convidando alguém de fora para fazer ali um setembro amarelo,
ou um plantão psicológico em meses como Janeiro Branco ou o próprio Setembro, mas a aula da suicidologia enquanto ciência, apresentando o fenômeno do suicídio, o mecanismo científico do suicídio e como que a gente aplica isso no manejo clínico e como que a gente trabalha esse manejo para prevenir crises ou o que fazer dentro das crises, isso não é passado dentro da graduação, tá? É, quando passa muito como um sintoma de algum transtorno mental, de algum transtorno psicológico, mas que é rapidamente tirado o enfoque do suicídio e é colocado no transtorno. E a gente fala de suicídio, a gente precisa lembrar que essa temática ela ainda é muito tabu, ela ainda é envolta por muitos mitos, e o tabu está dentro dos seres humanos que não passaram ainda por um processo de desmistificação ou que não tem acesso ali, não teve acesso a um conhecimento preparatório para lidar com a temática de forma profissional. Então, os docentes, os professores, eles fogem da temática porque eles também não foram preparados para isso e porque os mitos que existem em todos os seres humanos ainda estão ali muito latente dentro deles. E um dos mitos é acreditar que o comportamento suicida ele só é exclusivo de quem tem um transtorno mental. Quando a gente vê um caso de suicídio noticiado na mídia, é muito comum nos comentários as pessoas falarem que aquela pessoa tinha depressão, ou que é certo que tinha algum problema mental. Então, essa associação, ela é um mito, porque o comportamento suicida, ele tá para o ser humano, como o ser humano está para o suicídio. Ele existe na nossa sociedade há milênios, desde que a sociedade existe, a gente tem registros. Então, a gente não pode dizer que ela está só associada a transtornos mentais, mesmo porque isso tira o nosso foco, que é trabalhar na prevenção, e a gente foca só no tratamento daquele transtorno identificado. Não que ele não seja um sintoma clássico, como, por exemplo, do transtorno de personalidade borderline ou mesmo da bipolaridade, mas ele não surge apenas na vida do indivíduo que possui um transtorno mental diagnosticado ou instalado. Outro ponto é a despreparação técnica científica para manejo com foco em prevenção. Então, a gente sai do suicídio apenas como um momento de crise e a gente passa a entender que tem pessoas que têm comportamentos suicidas que vão permear toda a vida delas e que elas vão precisar saber o que fazer para prevenir a impulsividade, para prevenir crises, ou mesmo o que fazer nos momentos das crises. Essa preparação a gente também não tem, e os docentes não estão preparados nem para falar sobre o assunto e nem com base teórica para trazer esse conhecimento, esse ensino para a gente. E, mais importante, tanto quanto pensar na prevenção, é pensar na pós-venção do suicídio. Prevenção pré-evento, pós-venção pós-evento. Então, a prevenção, eu estou falando de tudo aquilo que eu faço de instrumentos, de recursos, de intervenções que eu realizo para prevenir um suicídio. Mas quando um suicídio acontece, as pessoas em volta daquele indivíduo que morreu por suicídio, elas sofrem um impacto significativo e elas elaboram um processo de luto, elas entram em um processo de luto diferenciado e específico para um luto por suicídio. Esse luto por suicídio, ele tem um quadro sintomatológico diferenciado que precisa ser do conhecimento do psicólogo para que ele possa fazer as intervenções específicas e diretivas para poder ter algo efetivo junto daquele paciente, para poder propiciar para aquele paciente um tratamento que realmente vai ser individualizado, personalizado e útil. Então, tudo isso, quando a gente fala da nossa formação, a gente entende que isso está acontecendo desde que a graduação de psicologia existe, porque o mito e o tabu do suicídio ele acontece desde que o suicídio existe na sociedade, desde sempre. Falando um pouquinho sobre a nota técnica, né? O que que essa nota técnica diz? Hoje, se vocês pesquisarem aí no Google, dá um Google sobre nota técnica CRP ou CFP de suicídio, vocês vão ver que tem pouquíssimas coisas. A que mais aparece nas nossas buscas é do CRP 09. E no
site do Conselho Federal de Psicologia, vocês conseguem abaixar um arquivo falando dos debates de questões sociais e até de enlutados por suicídio, mas nota técnica mesmo a gente vai ter com mais destaque e com mais facilidade de busca, o do 09. Essa nota técnica, ela é de 2019 e ela traz aqui em destaque o papel do psicólogo dentro da prevenção ou dentro da temática do suicídio, tá? Ela diz que constitui um dever do psicólogo de realizar ou acompanhar estudos nacionais e internacionais referentes ao fenômeno do suicídio. E isso a gente fala de fenômeno, a gente fala de tudo, do que vai da questão política, do que vai dos órgãos públicos, das políticas públicas que estão sendo instituídas ou mesmo destituídas, dos âmbitos dos diversos poderes que atuam sobre a gente e na nossa região. Então, aqui fica evidente para a gente que é dever do psicólogo realizar o devido estudo e estar preparado para realizar trabalho com pessoas que apresentam risco para suicídio ou com pessoas que tentaram suicídio. Tá? Bem como com a rede de apoio dessas pessoas. Então, se a gente fala de adolescente, de criança, a rede de apoio é o núcleo da família, mas também é a rede escolar daquela pessoa, ou o grupo de amigos. Quando a gente fala de um adulto, a gente fala de relações de trabalho. Então, a gente precisa estar preparado não só para lidar com o paciente de uma forma humanizada e de uma forma científica, mas também com as pessoas que fazem parte das ou da rede de apoio dele, tá? É, é da nossa responsabilidade, então, a realização de cursos de extensão, de especialização, de supervisão, ou seja, o nosso aprimoramento dentro da suicidologia, ela é uma obrigatoriedade. E por que que eu destaco isso para as pessoas? Porque quando a gente pega o código de ética, a gente entende que a gente precisa se aprimorar, que isso é da nossa responsabilidade. Mas quando a gente fala da temática do suicídio, que bate num ponto tão sensível, que às vezes há um conflito de crenças dos próprios profissionais, né? Pensando nos profissionais enquanto seres humanos, isso normalmente é deixado de lado. A gente vê as pessoas se especializando e se aprimorando muito em cursos que vão ser de um determinado nicho, de uma determinada temática, mas o suicídio ele sempre é deixado de lado ou tido como um sintoma de algum transtorno específico, tá? Bom, continuando aí a questão da nota técnica, esse outro trecho, ele fala também do quanto é importante o profissional de psicologia, o estudante de psicologia, se valer da sua própria psicoterapia. Porque, mais uma vez, somos seres humanos, temos dores, temos traumas, temos questões, temos crenças, tudo isso pode nebulizar a nossa visão na hora de falar com um paciente que está trazendo para a gente a temática do suicídio. E aqui vale um ponto importante para que a gente possa trabalhar com essa temática de uma forma profissional, de uma forma humanizada, de uma forma natural e ética, a gente precisa primeiro revisitar o quanto essa temática está dentro da gente, quais são os nossos conceitos, o que que a gente acha sobre aquilo, e passar por um real processo de desmistificação da temática. Só depois que eu desconstruo esses mitos dentro de mim, eu consigo falar com o meu paciente, eu consigo fazer as perguntas, eu consigo fazer um acolhimento, uma escutativa com a minha mente mais tranquila e consigo mostrar para ele que eu estou com ele porque eu acredito em tudo que ele está me trazendo no trabalho que a gente vai proporcionar para ele. A gente também a gente também percebe nessa nota técnica a necessidade de um estudo constante e de uma atualização, né? Tanto da competência técnica, ética, sobre as demandas do suicídio, seja na prevenção, no manejo ou no tratamento. Tá? E aqui um último ponto que eu acho que vale ser destacado é a questão do uso das tecnologias, né, das redes sociais, principalmente, como um instrumento fantástico de orientação, de psicoeducação e mesmo de prevenção ao suicídio. Mas para isso a gente precisa saber o que a gente está fazendo, a gente precisa saber o que a gente está falando, porque principalmente nas redes sociais a gente perde mão do alcance, a gente não sabe como e quem vai acessar
as nossas informações, as nossas postagens. Então, a gente precisa de uma preparação pessoal para depois a gente falar sobre uma preparação profissional. E, por fim, trazendo um pouquinho do que é responsabilidade social, eu entendi que essa responsabilidade social pessoal, profissional, ela existe na nossa vida desde que a gente existe no mundo. Nós somos seres sociais, nós precisamos dos outros, assim como os outros precisam da gente. Então, de alguma forma, a gente precisa sentir que a gente está cumprindo com a nossa responsabilidade com o mundo, com a comunidade e com todo mundo que circunda a gente, tá? E aí eu te pergunto o que você tem feito. Essa pergunta deixa como uma reflexão o que você tem feito para cumprir com a sua responsabilidade social e profissional. Quando a gente fala de prevenção do suicídio, a gente precisa lembrar que muitas vezes essa temática está dentro da nossa casa, está dentro da nossa escola, está dentro do nosso trabalho, está dentro da nossa clínica, e às vezes a gente está evitando, está fugindo, está encaminhando o paciente e que a gente pode agir de uma forma diferente para a prevenção do suicídio. É quando a gente começa a olhar para o lado com mais calma, a escutar o outro, a entender o que está por trás de uma postagem que chama atenção, uma postagem triste, isso também é fazer prevenção do suicídio, mas a gente precisa estar preparado para isso, tá? Então, aqui é só um convite à reflexão mesmo. Vai acabar meu tempo aqui. É só um convite à reflexão mesmo. E eu espero que esse conteúdo faça a diferença na vida de vocês, no mundo de vocês. Eu agradeço muito pela presença de cada um de vocês. É muito bom ver as pessoas passando por cima do tabu da temática do suicídio, enfrentando aí as próprias crenças para fazer um bom trabalho, mas para também se tornar um ser humano melhor. Agradeço a presença e a atenção de cada um de vocês e até a aula 2. Beijo!